Olá pessoal, tudo bem? Beleza? O tema de hoje é direção defensiva, um conjunto de técnicas, procedimentos e atitudes que permitem ao condutor perceber e agir antecipadamente para minimizar os riscos nas diversas situações que nós encontramos no trânsito. Uma definição bastante utilizada de direção defensiva é a seguinte: direção defensiva é dirigir de forma a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros condutores e também das condições adversas. Observem, pessoal, que eu coloquei entre aspas o termo acidentes. Por que eu coloquei entre aspas? O ano passado, a ABNT, através da NBR 10.697, alterou a denominação acidente de trânsito para sinistro de trânsito. Então, pessoal, o sinistro de trânsito, nós temos basicamente dois tipos de sinistros. O sinistro evitável, que é aquele em que o condutor deixa de seguir todos os protocolos de segurança, deixa de fazer tudo que ele pode fazer para evitar que o sinistro aconteça. Por isso, ele acontece. E muitas vezes, gente, são atitudes bastante simples. Por exemplo, reduzir a velocidade e observar ao aproximar de um cruzamento. Já o sinistro não evitável é aquele que, mesmo tomadas as medidas para evitá-lo, ele aconteceu. E a gente pode perceber o seguinte, gente, não precisa de dados estatísticos nem nada, apenas por observação dá para a gente perceber que a maioria dos sinistros são evitáveis. A gente pode observar, quando acontece um sinistro, né, a gente percebe, né, a gente vê que muitas vezes os condutores poderiam ter feito algo para evitar esse sinistro. Nós temos a direção preventiva. Direção preventiva é a postura, né, que o condutor deve adotar permanentemente. Essa direção preventiva, ela vai antecipar as situações de risco. O motorista, nessa situação, ele dirige com atenção e ele avalia todas as condições que vão permitir a esse condutor trafegar com uma margem de segurança. A direção corretiva é uma direção que o condutor ele não planeja, né? Ele não antecipa as situações de riscos. Então, ele é obrigado a agir e corrigir com rapidez uma situação que ele não antecipou, uma situação de perigo, uma situação de risco não antecipada. Agora nós vamos falar dos elementos básicos da direção defensiva. Esses elementos básicos da direção defensiva, em algumas literaturas, a gente encontra o seguinte: os fundamentos, né, da prevenção de sinistros, ou simplesmente os elementos da direção defensiva. Quais são eles? Conhecimento. O que o condutor defensivo, né, o condutor precisa conhecer? Principalmente a legislação de trânsito. É preciso conhecer também o veículo que ele está conduzindo. É preciso conhecer também, né, os perigos que ele está exposto no ambiente viário e também as maneiras de agir para se defender desses riscos. Outro elemento da direção defensiva é a atenção. A atenção ideal para se ter no trânsito é a atenção difusa, que é o condutor estar atento a tudo que está acontecendo ao seu redor, né? Ele está observando a via, o que está acontecendo na via, ao mesmo tempo ele está observando nos retrovisores o que está acontecendo na lateral, na retaguarda. Então a atenção ideal no trânsito é a atenção difusa. A atenção fixa não é ideal no trânsito, porque a pessoa consegue concentrar, observar apenas uma coisa, e a atenção dispersiva também não é ideal no trânsito, porque a atenção dispersiva a pessoa se distrai facilmente com qualquer coisa que aconteça ali no ambiente. Outro elemento da direção defensiva é a previsão. Se o condutor não tiver atenção, não tem como ter previsão.
Vamos imaginar, se ele não tem atenção, não sabe o que está acontecendo ali ao redor no momento, como é que ele vai prever o que pode acontecer mais adiante? Como é que ele vai ter a previsão se não sabe nem o que está acontecendo no momento? Não está conseguindo perceber o que está acontecendo no momento. Então a previsão também é importante. A previsão, o que é a previsão? É o condutor, né, antecipar as situações perigosas, né, as situações de risco. Decisão, também um elemento importante da direção defensiva, né, que em cada situação exige uma decisão diferente. Em algumas situações é necessário frear, outras desviar, outras acelerar um pouco, né? Cada situação exige uma decisão diferente. Então é preciso que o condutor tome sempre a decisão correta. O ambiente do trânsito exige, né, essas decisões rápidas. Né? O trânsito é muito dinâmico. E, de preferência, a decisão correta. Né? Outro elemento da direção defensiva é a habilidade. Também muito importante. A habilidade se adquire como? Através do treinamento. Né? A partir do momento que o condutor adquire prática, né, ele vai ter habilidade. É importante que se tenha habilidade, mas também é importante que se tenha os outros elementos da direção defensiva. Na verdade, todos estão interligados. É importante que o condutor tenha todos os elementos da direção defensiva. Não adianta ter habilidade e pouco conhecimento, ou bastante conhecimento e pouca habilidade, ou tem habilidade e tem conhecimento, mas não tem atenção. Então, todos os elementos da direção defensiva são importantes. Dica, pessoal: elementos da direção defensiva caem muito nas provas do Detran, perguntando quais são esses elementos da direção defensiva. Vamos falar então um pouquinho dos automatismos. Os automatismos a gente vai adquirindo através da prática. O que é um automatismo? Automatismo é uma ação, né, que a gente pratica de uma forma, como o próprio termo já sugere, a gente pratica de uma forma automática, quase que sem perceber. A gente faz de uma forma natural. À medida que a gente vai adquirindo prática em determinada coisa, em determinada situação, a gente consegue adquirir esses automatismos. Só que no ambiente do trânsito, esses automatismos eles podem ser aqui a definição de automatismos, né? Eles podem ser corretos ou incorretos. A gente acaba adquirindo aí alguns vícios, né? Que são os automatismos incorretos. Manias, vícios do condutor na direção do veículo. Exemplo, andar com o pé apoiado no pedal de embreagem, utilizar a embreagem antes do freio nas frenagens. Inclusive, esses automatismos constituem falta no exame de direção veicular. É importante estar sempre atento para não criar esses automatismos, né? Não criar esses vícios, essas manias na direção do veículo. Agora vamos falar um pouquinho do ato inseguro. O que é o ato inseguro? São ações, né, que o condutor pratica na direção do veículo e que causam riscos no trânsito. Vamos dar alguns exemplos aqui. São atos relacionados à não observação da sinalização, atos relacionados à não observação das regras de preferência nos cruzamentos, das regras também de ultrapassagem, imprimir alta velocidade. Todos esses atos aí são exemplos, né, de atos inseguros. O ato inseguro ele está relacionado ao condutor, né? Para que um ato aconteça, precisa de um agente, né, para praticar esse ato. Agora vamos falar da condição insegura. A condição insegura ela não está relacionada ao condutor, mas sim ao ambiente do trânsito. São condições adversas, né? Condições desfavoráveis de um modo geral. Então, a condição insegura são circunstâncias perigosas não relacionadas ao condutor. Exemplos: buracos, chuva ou neblina, período noturno também, né? Que podem representar riscos à segurança. Então, a condição insegura não está relacionada ao condutor e sim ao ambiente, está externo ao condutor e relacionada ao ambiente. Agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho das causas dos sinistros.
Essas causas todas estão relacionadas com fator humano. São 3 as principais causas dos sinistros. Primeira, imprudência, ações incorretas cometidas por vontade do condutor. Sabe que está errado, mas mesmo assim faz o errado. Outra causa, né, dos sinistros aí, outra causa bastante comum aí dos sinistros de trânsito é a negligência. A negligência, o que é a negligência? Ações incorretas cometidas por descuido do condutor, descaso, displicência, né? São exemplos aí, são definições, né, vamos dizer assim, de negligência. Outra causa dos sinistros aí é a imperícia. O que é a imperícia? É a falta justamente do 5º elemento aí da direção defensiva, que é a habilidade. A pessoa não ter habilidade, não ter domínio do veículo, não ter domínio da máquina, não saber executar as manobras com o veículo de forma correta. Isso é imperícia. Então aí as 3 principais causas dos sinistros: imprudência, negligência e imperícia. Também é um tema que cai muito nas provas de legislação de trânsito, nas provas do Detran. Então, pessoal, por hoje é só. Espero vocês na nossa próxima videoaula. Obrigado a todos e até a próxima videoaula.